capítulo 1, verso 1 a verso 11. E esta é a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e constante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O texto do sermão é verso 5 deste capítulo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, o irmão de Jesus, durante a vida de seu irmão, estava cético sobre ele. Quando a família de Jesus ouviram o que ele estava fazendo, eles saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. João nos diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, Tiago foi transformado por Deus, pelo Espírito Santo, de ser cético e zombador, a ser o maior presbítero na igreja em Jerusalém. A transformação no coração de Tiago mostra o poder do Espírito Santo nas vidas do povo de Deus. E assim, na introdução à sua carta, Tiago não se apresenta como Tiago, o irmão do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Como se sua posição, irmão do Senhor, o tornasse algo especial, algo melhor que os outros. Em vez disso, ele ignora seus laços familiares completamente. Ele se concentra no que realmente deu autoridade a ele. Porque vale a pena escutar a Tiago. Ele nos diz no verso 1, ele sabia que ele era escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não pertenceu a ele mesmo. Ele pertenceu de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao seu fiel Salvador, Jesus Cristo. Brevemente, ele cumprimenta sua audiência, cristãos judaicos que foram dispersos depois da perseguição em Jerusalém. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Imediatamente,
Sem mais formalidades, ele começa com sua mensagem, escrevendo sob a inspiração do Espírito. Neste parágrafo introdutório, ele vai direto ao ponto, ao tema central de sua carta, sabedoria. Os cristãos judaicos eram marginalizados, excluídos da sociedade. A maioria deles viveram em circunstâncias humildes. A maioria vivia numa situação de pobreza. Eles precisaram de ensino prático sobre como eles poderiam lidar com as lutas que estavam enfrentando. Como eles poderiam permanecer fiéis ao seu Senhor e Salvador. Atualmente, a carta de Tiago tem muito em comum com a literatura de sabedoria no Antigo Testamento, especialmente os Provérbios. A carta é muito prática, é bem aplicável a nossas vidas cotidianas, como devemos viver, como devemos falar, como devemos tratar uns aos outros. Mas estes assuntos práticos são intimamente ligados com teologia. Porque ortodoxia, teologia baseada na revelação de Deus, deve levar-nos à ortopraxia, a aplicação prática desta teologia em nossas vidas dia a dia. Porque teologia é inútil se não aplicada. Toda a teologia é teologia prática. O Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, deve ter um impacto em todas as áreas de nossas vidas. Fé não é somente pensar corretamente, fé não existe somente na mente. Fé deve ser vivida. Teologia não é uma forma de filosofia, sujeito de discussões e argumentos. Se você tem uma teologia, e essa teologia não tem nenhum resultado em sua vida, você pode muito bem estudar as obras de Platão ou Aristóteles. A fim de ter uma boa teologia, devemos conhecer a palavra de Deus, incluindo a carta de Tiago. Mas a fim de usar aquela teologia em uma maneira apropriada, precisamos de uma coisa muito importante. Uma coisa que não é comum nos dias de hoje. Precisamos de sabedoria. Há muitos teólogos insensatos no mundo. Há muitas pessoas que amam falar sobre teologia, mas lhes falta sabedoria também. Se queremos ser o tipo de pessoa que Deus quer, precisamos de sabedoria. Vamos ver isso na introdução da carta de Tiago esta manhã. Nosso tema, sabedoria, fornece o fundamento necessário para a vida cristã. Vamos considerar 3 perguntas. Número 1, de onde vem essa sabedoria? Número 2, como podemos receber essa sabedoria? Número 3, o que pode dar-nos essa sabedoria? Em primeiro lugar, a fonte dessa sabedoria. De onde vem essa sabedoria? A resposta é simples. Essa sabedoria vem de Deus, através de Jesus Cristo, por meio do trabalho do Espírito Santo em nossos corações. Não vem de educação universitária, não vem por estudar livros grossos, memorizar, categorizar e experimentar. É ainda mais importante encontrar-se com a cosmovisão do mundo. Sabedoria não vem de dentro de nós. Não buscamos em nós mesmos para encontrar sabedoria. Como se de qualquer maneira tivéssemos a chave de conhecimento
dentro de nós mesmos. Precisamos procurar essa sabedoria fora de nós mesmos, porque nós somos por natureza insensatos. Isso é o primeiro princípio de sabedoria que precisamos compreender. O conhecimento bíblico de sabedoria é profundamente contracultural. Pense sobre Provérbios capítulo 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Isso é a sabedoria verdadeira, mas não é a sabedoria do mundo. Em realidade, é completamente contra a sabedoria do mundo. Irmãos e irmãs, não podemos desenvolver sabedoria dentro de nós mesmos. Não crescemos em sabedoria por meio do esforço pessoal. Precisamos ir à fonte, e a fonte é Deus. Sabedoria é saber como devemos viver em acordo com a ordem criada por Deus. Em outras palavras, sabedoria não é simplesmente conhecer os fatos corretos. Sabedoria é viver em acordo com o saber correto. Trabalhar com o saber correto. O único lugar onde podemos encontrar essa sabedoria é em sua fonte, no próprio Deus. Como Tiago descreve o Deus que fornece a sabedoria? O doador de sabedoria é Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não é avarento com seus dons. Ele dá com generosidade, sem reservando nada, sem reservas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do Pai das luzes. Então, Deus é a fonte da sabedoria, é o único verdadeiro. E Deus é bom. Ele gosta de dar. Ele nunca tem reservas. Ele nunca recusa nada. Ele dá com generosidade. Ele ama dar às suas crianças o que eles precisam para viver por Ele. Ele é verdadeiramente bom. Ele mostrou isso claramente, maravilhosamente também, quando Ele mandou seu único filho, a sabedoria personificada para a salvação de seu povo. Por meio do trabalho do seu Espírito Santo, Ele nos unifica com Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em Cristo, por meio do Espírito, Deus, o Pai, derrama sobre nós o dom precioso, sabedoria. Isso é o trabalho de Deus triuno, o Deus de graça, o Deus de generosidade. Ele é a única fonte de verdadeira sabedoria. Então Deus é a fonte, mas como vamos conseguir esta sabedoria de Deus? A resposta a esta pergunta é surpreendentemente simples também. É só uma palavra: peça. Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo, tão diferente de tudo que o mundo nos diz. Estamos rodeados de pessoas espirituais. Isso é a palavra que eles usam por se descrever. O que isso significa? Geralmente uma pessoa que se descreve como espiritual acredita em uma mistura de crenças religiosas. Um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de misticismo oriental, a mistura como condimento. Para pessoas como essas,
A realização de sabedoria ou iluminação, chame-o como quiser, é uma atividade que requer muito esforço, muita procura, muita exploração. Mesmo para muitos cristãos, há um pressuposto que sabedoria é uma coisa muito difícil para conseguir. Precisamos fazer certas coisas, precisamos persuadir Deus que nos dê a sabedoria. Mas o fato simples é isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A Bíblia diz muito sobre o assunto de oração. Sabemos que nós podemos pedir a Deus por muitas coisas diferentes. Ele pode dizer sim, se é de sua vontade. Podemos orar por um emprego. Podemos orar por um marido ou esposa. Ele pode responder a essas orações positivamente. Mas ele também pode responder negativamente. Porque ele sabe nossas necessidades muito melhor que nós sabemos. E também, ele pode atrasar a responder a nossa oração. É como se ele estivesse dizendo: esta coisa vai ser boa para você a algum momento no futuro, mas não agora. Então, qualquer seja a resposta, podemos saber que Deus nos ouve, que Ele tem nossos melhores interesses no coração. Deus não é a grande máquina de venda automática nos céus. Simplesmente pressiona o botão correto e um presente vai aparecer. Se você tiver o tipo correto de fé na quantidade correta. Mas uma resposta à oração é garantida na Bíblia. A promessa de Deus dada aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Peça por sabedoria e ser-lhe-á concedida. Mas aqui onde pessoas têm problemas, em versículos 6 e 7, Tiago nos diz como precisamos pedir. Precisamos pedir com fé, em nada duvidando. Porque uma pessoa que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago não está dizendo que se minha fé é suficientemente forte, que eu irei desfrutar de uma vida de sucesso. Que eu não vou encontrar pobreza, ou doença, ou problemas relacionais, pelo simples fato de ter desenvolvido uma fé forte dentro de mim. Se Tiago quis dizer que alguém que tenha dúvidas nesta vida, alguém que tenha lutas nesta vida, não pode receber nada de Deus, então nenhum de nós receberia nada de Deus, jamais, porque todos estão manchados pelo pecado. Assim, todos nós duvidamos, pois nossa fé não é perfeita. Não devemos imaginar que isso nos faz descrentes, indigno de receber qualquer coisa de Deus. Todos nós lutamos, mas em nossas lutas e debilidades, precisamos ser como o pai de menino possuído por demônios, em Marcos capítulo 9. Jesus diz a este homem: tudo é possível ao que crê. E o pai exclama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Lutas em nossa vida de fé não são barreiras para que não recebamos dons de Deus.
inclusive o dom de sabedoria. A própria luta, o fato que estamos lutando, é um sinal que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Se estamos lutando, se continuamos lutando, isso significa que estamos nos trilhos corretos. Tiago está dizendo isso. Não pense que você vai receber algo de Deus, que vai receber sabedoria de Deus, se você não está disposto a deixar as coisas deste mundo e apegar-se somente a Cristo. Não é um problema com dúvida intelectual. Não é um problema com pensamentos fugazes e perguntas. Isso é uma questão de lealdade. A questão é isso. De que lado você está? Quando Tiago foi transformado em um escravo de Cristo, foi-lhe dado sabedoria. Se queremos crescer em sabedoria, nós precisamos ser o mesmo, escravos do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma exortação para nós. Como podemos receber sabedoria? Recebemos por pedindo a Deus e se aproximando com fé, em fé. Fé significa confiança. Significa confiança que Deus é quem Ele diz. Significa compromisso com o Deus em quem podemos confiar. E uma chamada à dedicação completa a Deus. Não é pensando que podemos receber qualquer coisa dele, como se a vida cristã fosse uma questão de conseguir as coisas da graça, com todos os nossos desejos satisfeitos. Isso é nada mais que egoísmo, o contrário de verdadeira vida cristã. Se você não está empenhado a Cristo, se você não está dedicado a Ele, não é possível ser estável. Você vai estar como uma onda, não se movendo na direção certa. A mensagem é isso. Confie em Deus. Confie em seu caráter, que Ele é quem Ele diz. Viva em confiança. Dedica-se a viver nesta confiança. Se você fizer isso, você vai ter sabedoria. Você vai ter sabedoria verdadeira, não a sabedoria do mundo. Se você quiser sabedoria, peça. Ele vai dar sabedoria a você abundantemente. Mas Jesus também diz que precisamos pedir para o nosso pão todos os dias. E Deus responde nossa oração lindamente. Mas Ele não faz isso jogando pão do céu. Precisamos trabalhar. Esse é o meio que Ele usa para dar-nos este dom. Mas peça sabedoria. E Ele vai dar a você o desejo, a vontade e a habilidade para crescer em sabedoria. Ele vai utilizar meios, os meios da graça, a pregação da palavra, a leitura da palavra, os sacramentos. Ele vai usar nossa vida de oração. Ele vai usar nossos relacionamentos com outros crentes também. Mas Ele vai nos dar sabedoria. Podemos contar com isso. Agora, sabemos que a fonte de sabedoria é Deus. E sabemos que nós recebemos sabedoria pedindo a Deus com fé. Mas agora, que vamos fazer com esta sabedoria? Isso é nosso ponto final.
E podemos ver a resposta a esta pergunta nos versos que rodeiam a parte central desta passagem. Tiago começa por dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essas provações são testes que provam o valor de nossa fé. Esta provação produz perseverança. E perseverança nos leva à maturidade. Quando Tiago diz que vamos ser perfeitos aqui, isso não significa que vamos parar de pecar completamente. O pecado só irá acabar quando entrarmos na glória de Deus. Em vez disso, ele está falando sobre crescimento, desenvolvimento, sobre avançar na vida cristã. Não buscamos sofrimento, não buscamos dificuldades na vida, não fingimos que não temos dificuldades quando nós realmente temos. Mas ainda quando tempos são difíceis, temos a habilidade e a razão para nos alegrar. Porque nós pertencemos a Cristo e Ele é nosso único consolo na vida e na morte. Por esta razão podemos ficar firmes, porque temos a sabedoria de Cristo. Deus não vai revelar seus propósitos a nós em todas as circunstâncias de nossas vidas. É possível que não iremos compreender a verdadeira razão de todos os problemas de nossa vida. Mas quando temos a sabedoria de Deus, podemos compreender que tudo tem propósito, um significado mais profundo. E podemos nos alegrar em qualquer circunstância, mesmo quando estamos sofrendo. Porque conhecemos o Deus que dá sabedoria. E porque nós confiamos nele, podemos nos alegrar nele mesmo, em tempo de sofrimento. Se você está sofrendo, se você está lutando, de qualquer maneira, busca esta sabedoria de Deus. Somente com esta sabedoria você pode ter alegria na experiência das provações. Em versos 9 a 11 podemos ver que a sabedoria também fornece a perspectiva correta sobre riqueza e pobreza, abundância e falta, possessões e falta de possessões. É como devemos entender todas essas coisas. Somente quando ele tem a sabedoria de Deus, é possível para um irmão de condição humilde se gloriar na sua dignidade. Uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que tem emprego que não recebe um salário grande, ou não tem emprego de qualquer modo, ele pode entender sua situação corretamente só com a sabedoria. Ele pode ficar tranquilo. Ele pode se alegrar. Ele pode se gloriar na sua dignidade. Não é simplesmente esperar um dia melhor quando esta vida estiver completa. É dignidade agora. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você foi ressuscitado. Isso é a dignidade verdadeira. Quando nós estamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou.
e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso é dignidade. Na sabedoria, o pobre pode saber como Deus o exalta, ainda que as riquezas abusam dele. Mas o rico precisa de sabedoria também, para que ele possa tratar corretamente com suas possessões, os dons de Deus. A tentação do rico é gloriar-se em sua dignidade nesta vida, em sua posição na opinião dos outros. Mas o rico deve gloriar-se na sua insignificância. O fato é que ele passará da mesma maneira que o pobre, como a flor de erva. Ele precisa entender que a posição dele diante de Deus é exatamente igual que a posição do pobre. Na eternidade, as riquezas não vão significar nada. Todas as suas posses vão desaparecer. O rico vai morrer da mesma maneira que o pobre. Somente pessoas que têm sabedoria podem ter a perspectiva correta dessas coisas. Essa sabedoria é de Deus. Essa sabedoria somente é nossa sabedoria quando nós a buscamos de Deus, com fé. Quando nós confiamos nele e em suas promessas. Isso é o fundamento da vida cristã. Se queremos entender o significado da vida, se queremos nos alegrar em todas as circunstâncias da vida, temos que confiar nele. Ele já demonstrou sua bondade, sua fidelidade, sua credibilidade, quando ele mandou seu único filho para tornar tudo isso possível. Você tem falta de sabedoria? Procure sabedoria. E procure a sabedoria no lugar correto. E procure a sabedoria com fé, sabendo que nosso Deus é bom. Confia nele, que ele vai dar todas as coisas que você precisa e muito mais, e usar esta sabedoria para a sua glória, para a glória dele. Use a sabedoria para fortalecer seus irmãos e irmãs na comunidade da aliança. Peça sabedoria e Deus vai prover para que você possa usar esta sabedoria para a glória de Deus, que será mostrada em todas as atividades de sua vida. Amém.